De volta com o nosso Você Bonita. Eu vou deixar um tempinho para vocês mandarem mensagens para nossa pauta de dismorfia facial e corporal. Mas antes, olha que dica legal da doutora Camila Dezanetti. Ela é dermatologista e ela explica por que a gente tem inchaço na face e o que a gente pode fazer. Dá uma olhada. Olá, boa tarde. Eu sou a doutora Camila Dezanetti, eu sou dermatologista e eu estou aqui hoje para nós conversarmos sobre um assunto muito interessante, que é o edema facial, ou seja, o inchaço do nosso rosto. O nosso rosto, eu gosto de dizer que é o nosso cartão de visitas. Com ele, nós somos capazes de demonstrar os nossos sentimentos, nos expressar, mostrar a nossa vitalidade e a nossa disposição. Mas às vezes somos surpreendidos por uma intercorrência, a nossa pele mais distendida e o rosto com mais volume. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, esse inchaço é temporário e pode estar relacionado a uma noite mal dormida, à falta de hidratação adequada, ao fato de na noite anterior tenhamos feito uma ingesta de alimentos contendo muito sódio ou bebida alcoólica. Também, algumas épocas do ano fazem com que a gente tenha uma retenção maior de líquidos. Não retirarmos a maquiagem da maneira adequada também pode ser um fator que cause inchaço no nosso rosto. Já os edemas crônicos podem ter relação com alguma medicação ou alergia, também problemas cardíacos, renais, tireoide, e para isso nós precisamos de acompanhamento e tratamento médico. Para os edemas temporários, algumas medidas podem fazer com que você não seja pega por esse efeito tão desagradável. Então anote aí. Primeira coisa, durma bem. Uma noite adequada de sono é fundamental para que a gente não retenha líquido. Mas caso você acorde com o rosto mais inchado, lavá-lo com água mais fria favorece a esse inchaço sair mais rapidamente. Também, ao aplicar um creme, um filtro solar, fazer um movimento de drenagem para a lateral do rosto faz com que esse líquido em excesso seja absorvido mais rápido. E isso pode ser feito tanto com as mãos quanto com as nossas pedrinhas de jade. Também uma boa hidratação. E se você percebeu que ingeriu alimentos com mais sódio ou bebida alcoólica na noite anterior, faça uma hidratação ainda mais vigorosa. Se ao chegar do trabalho ou ter saído um jantar, você estiver de maquiagem, retire a maquiagem de maneira adequada. Os resíduos que permanecem na pele podem inflamar os nossos poros, causar um edema e até um vermelhão. E isso não é agradável. Hábitos de vida saudável, como prática de atividades físicas, uma alimentação equilibrada, também sempre vai favorecer que você não seja pega de surpresa por um inchaço facial. Seguindo essas medidas, eu tenho certeza que você só vai demonstrar toda a alegria e felicidade que você tem pelo seu rosto. Obrigada, doutora. Muito legais as dicas, né, gente? Vai lá no Instagram dela, doutora Camila Dezanetti, dermatologista, e lá no Instagram, @doutora abreviado, Camila Dezanetti, com 2 T's e I no final. Obrigada, viu, pela mensagem. Mas agora contei pra vocês que a gente falaria de dismorfismo facial e corporal. E, claro,
né, para ilustrar e para todo mundo entender por que a gente vai falar desse assunto, vou passar para vocês uma nota importante. Recentemente, diversos debates sobre procedimentos estéticos e padrões de beleza ganharam força nas redes sociais. Com o uso excessivo de filtros e padrões irreais de beleza, muitas pessoas estão desenvolvendo uma percepção distorcida do próprio rosto. O transtorno dismórfico corporal, mais conhecido como dismorfia corporal, é uma condição que afeta a percepção da aparência física e já afligiu famosos como Megan Fox, J.K. e Diana Garbin. Inclusive, ela contou ao vivo no Você Bonita quando esteve aqui. E para a gente falar sobre o assunto e entender a responsabilidade, muitas vezes, também das especialidades, né, que estão ao redor desses cuidados de beleza, a gente convidou o Dr. Paulo Rubê, cirurgião plástico, bem-vindo. Obrigado. E a psicóloga Tatiana Serra com a gente também, mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá. O assunto é mais sério do que a gente imagina, Com né? certeza. Porque quando a gente fala, não, a pessoa nota algo ali que de repente ela não tem, mas que aquilo ganha uma proporção gigantesca na vida dela, isso muitas vezes pode, em todo e qualquer setor da vida, atrapalhar o rendimento, a concentração, a autoestima. Vira um todo, né, Tati? Vou te ouvir primeiro. Sim, a gente fala transtorno quando ele atrapalha a execução, a atividade do dia a dia, Certo. né? Então, toda vez que a pessoa excede aquele padrão de comportamento que é corriqueiro, Sim. ela está provavelmente sofrendo um transtorno. E aí vai tirar a concentração, de baixa retenção de atenção, pode ter outras comorbidades como depressão, ansiedade e, em casos mais graves, até tentativa de suicídio. Meu Deus, é o que eu imaginava. Aí a gente considera, então, o transtorno. No entanto, ele começa de um jeito, né, doutor? E você, como cirurgião plástico, tem aí essa parte clínica, você está próximo, muitas vezes, dessas mulheres que querem mudar e nunca estão satisfeitas. Como é que é isso? É exatamente isso. É mais comum em mulheres, porque mulheres acabam buscando mais por procedimento estético, né? E todo profissional de saúde que lida com estética tem que ter esse diagnóstico em mente, porque é cada vez mais comum as pessoas, até com rede social, como você comentou, se comparando com um artista, com blogueira que vê e parece que é uma coisa perfeita. Então, o uso de filtros, isso acentuou muito. Então, são pessoas que estão constantemente em busca de melhorar alguma coisa, nunca estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitas. Isso é padrão, né? O não estar satisfeita entra na parte do transtorno, né? Exatamente. E aí, se a gente não percebe isso, acaba virando uma coisa sem fim, uma bola de neve. E é importante ter esse diagnóstico para orientar a pessoa, buscar uma ajuda psicológica. Enfim, às vezes a gente tem que frear um pouco essa vontade essa busca incessante por uma coisa que às vezes nem existe, né? Eu ia chegar nessa parte. É claro que os nossos olhares e o que chama a atenção para cada um vai ser diferente, né? Enfim, em padrão do que gosta esteticamente falando, coisas do tipo. No entanto, vai caracterizar transtorno quando ela realmente tem uma distorção mesmo. Aquilo não é daquela forma, mas ela enxerga que é. Como, por exemplo, no caso de uma anorexia, que ela já está muito magra, mas ela não se enxerga magra. Exatamente. Certo? Ainda que haja, por exemplo, ela não tem tanta distorção, algo às vezes pequeno, mas que para ela ganha uma proporção muito grande. Eu queria ouvir dos dois. Até que ponto isso deve ser conversado? Porque dependendo da situação, é algo muito pequeno para os outros, mas para a própria pessoa não é. Então eu acho que a gente tem ali um limite de discussão muito grande, Sim. né? Queria ouvir vocês nesse sentido. Isso é importante. Sempre a gente ouvir a queixa da pessoa e ver se tem um alinhamento de expectativa até, se o que a pessoa está se queixando ou o que ela quer melhorar, se aquilo de fato o procedimento tem indicação e se realmente faz sentido o que a pessoa está queixando. Porque às vezes eu já recebi na clínica pacientes que tinham feito cirurgia, por exemplo, e tinha uma queixa que na verdade não condizia tanto e se ela estava ótimo. Se fizesse outro procedimento, correria o risco de piorar uma coisa que já estava super boa. Entendi. E aí não tem fim a coisa, né?
Esse é o limite da discussão, então, mais ou menos. E às vezes a porta de entrada é pelo cirurgião plástico, né? Porque normalmente, como ela acha que está normal, ela não vai ao psicólogo, né? Sem dúvida, ela vai direto ao cirurgião. Exatamente. Eu acho que esse olhar, esse cuidado é super importante. Você já fez algo que já trouxe uma harmonia, então qual a necessidade de ir mais um? E às vezes tem, o doutor pode falar melhor, mas às vezes tem uma questão que não traz nenhum prejuízo. Então não tem nenhuma questão que está trazendo um prejuízo, nem na sua profissão, né, nem no seu dia a dia. Então qual é a necessidade de eu fazer esse procedimento? Então é sempre pensar assim, olha, para minha profissão é importante eu ajustar, por exemplo, o nariz ou reduzir alguma coisa ou outra para a profissão que eu tenho? Ok, já fez, está dentro do padrão, ali do que é esperado para ela? Ok, aí, não, mas agora eu quero mais isso, eu quero mais outra coisa. E acho que esse olhar sensível do cirurgião é muito importante para poder encaminhar a pessoa para o tratamento psicológico, né? Sim. Porque daí é a porta de entrada para ela vir para um tratamento com o psicólogo, com o psiquiatra, que muitas vezes precisa associar a terapia com alguma questão medicamentosa também. E, de certa forma, todo e qualquer procedimento, dependendo, né, ele vai ter seu risco. Então, até que ponto vale o risco? Eu acho que a nossa discussão também, ela atinge essa questão. As pessoas que não estão satisfeitas nunca, né, e querem mais, elas não têm ideia, muitas vezes, do risco, porque até agora deu certo. Sim. Isso é uma outra questão dentro da cirurgia plástica, né, doutor? Tem que pesar sempre o risco, benefício e, assim, esses pacientes muitas vezes já passaram em mais de um profissional, então eles vão buscando até alguém que faça. E a gente cai numa outra coisa perigosa que a gente estava comentando, né, que às vezes ela passa por vários médicos, por exemplo, eles se negam, dizem que tá bom, até que cai na mão de um profissional que às vezes não é nem qualificado para fazer, faz e acontece uma catástrofe. Então, acho que às vezes o próprio paciente tem que ouvir também o que o médico está dizendo, ver se faz sentido continuar nessa busca, né? E o quanto a gente tem ouvido de histórias nesse sentido, né? Muito. Gente, é assustador. A gente já mostrou vários casos aqui e de meninas que confiaram muitas vezes em profissionais e estavam lindíssimas e que depois tiveram um problema e que agora estão tentando cuidar daquele problema. Então é um alerta muito grande. E a gente vê muito, né, em rede social, elas trazem às vezes foto de alguém e tal, e aí a gente fala que a artista, a blogueira, raramente está sem nenhum filtro ali, está naturalmente, não está exatamente como está na foto. Então se torna uma busca sem fim mesmo. Uma coisa que às vezes na realidade a pessoa não é daquele jeito também que... E aí entra tudo, entra a questão da pele, entra a questão do tipo físico, se tem ou não prótese, e aí a pessoa põe a prótese e fala, não, né, não fiquei satisfeito, queria mais. É o mesmo da procedimento, genética, né? Desculpa. Não, pode falar. É o mesmo procedimento em duas pessoas, com a mesma técnica, vai ter resultado diferente. Claro. Tem associação com a genética também, né? Então, quanto que aquele organismo vai responder de uma forma, o outro vai responder de outra. E trazendo para prejuízo do dia a dia, a gente pode observar quanto tempo essa pessoa destina para pesquisar a internet, para comparar, quanto tempo ela fica no espelho, né? Enquanto ela está dedicando toda essa energia para esse procedimento, para buscar uma perfeição, ela deixa de socializar, ela deixa de jantar com a família, ela deixa de se dedicar para alguma questão do seu trabalho, deixa às vezes até de comer e de estudar, de aprimorar coisas, sabe? E acaba trazendo um isolamento porque ela gasta muito tempo para isso. Então não dá tempo sair com os amigos e gastar um dia pesquisando sobre cirurgia estética, sobre padrão corporal e se comparar, né? Porque quando a gente está falando do transtorno, ela não vai só pesquisar. Ela vai pesquisar, mas ela também vai trazer para ela vai comparar, ela vai listar, né? E ela vai, às vezes tem pessoas que criam vídeos, mostra para a amiga, olha amiga, vê que está diferente, e às vezes não tem nada de diferente, né? E às vezes traz para a família também, mas não tem aquele alerta, nossa, ela está trazendo o tempo inteiro uma coisa que não mudou nada. É um sinal para a gente buscar ajuda, sabe? Que coisa, né? Sim. E onde entraria nessa nossa discussão a questão da bulimia e da anorexia?
pensando nesses transtornos associados a esse lado de beleza, muitas vezes, pensando na anorexia, claro, mulher que fica ali querendo ficar o mais magra possível, mas ainda assim se enxerga longe deste peso magro. Sim, aí é uma distorção corporal, né, que ela tem uma percepção diferente da realidade, e aí ela vai, engasguei. Dimorfismo. Isso, pronto, obrigada. A palavra ela entra em ações, em comportamentos para levar para o objetivo que ela quer. Então, se ela acha que o corpo está acima do peso, ela vai se comportar para trazer o peso que ela gostaria. Então, aí ela vai entrar em comportamentos anorexos, às vezes o excesso de atividade física, que às vezes acaba trazendo uma lesão para o corpo também, né? Sobrecarga. Uma sobrecarga. Então, tudo que a gente observa no excesso tem alguma questão emocional que não está muito adequado ali, né? Tá estranho. Vou colocar já a perguntinha para vocês e já a gente vai tirar algumas dicas aqui de alerta, que foi o que a Tati estava comentando há pouco. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ká, um beijo. Essa obsessão por corpos perfeitos pode levar as pessoas ao suicídio? Sim, pode, com né? certeza. Vou pegar minha É um agravamento do transtorno que pode levar a pessoa ao suicídio, porque ela não vai encontrar a satisfação que ela está buscando, né? Porque a satisfação, ela está num padrão que ela não existe, né? Então, ela pode chegar, assim, tão grave que ela pode cometer um suicídio. Ai, gente, que triste. Vou tirar a primeira aqui para a gente discutir um pouquinho cada uma delas. A primeira diz assim, para a gente ficar de olho, né? Para quem está nos assistindo, quem convive com uma pessoa, então, que tem essas questões que a gente vai pontuar. Faz procedimentos estéticos de forma excessiva. O que é considerado excessivo, gente? Então, isso é um alerta bom, porque às vezes a paciente vem quando faz muito procedimento no intervalo muito curto de tempo. Então, já aconteceu, por exemplo, o paciente vir querendo fazer, sei lá, um procedimento no lábio. E a gente conversa, tal, ela fala, não, porque eu acabei de fazer tal coisa numa clínica e tal coisa em outra. Então, você fala, às vezes pode ser até que ela tenha feito um procedimento numa clínica, que não quis fazer mais coisa, ela foi em outra e já foi em outra. Então, esse excesso em pouco tempo é um alerta mesmo. Entendi. E a responsabilidade também de médicos, de psicólogos, né? Assim, claro que às vezes a pessoa não está entendendo que ela está passando por isso. Por isso, a gente está colocando aqui esses alertas, né? Porque às vezes a gente não percebe mesmo. Não. Pedir opinião dos outros. É uma pessoa que pede muita opinião, então, tá? Sim, pede muita opinião sobre o corpo, sobre as roupas. Também é uma pessoa que constantemente pode estar trocando de roupa, investindo mesmo em comprar. Então, toda semana, não, agora essas eu não quero mais. Na semana seguinte já é outra não sacola, repete. Não repete. Nossa. E está sempre achando um defeito. Olha, essa calça semana passada estava boa, mas agora já está apertando, acho que eu estou engordando. Tá. Né? E às vezes é só um dia que está com mais inchaço, né? Um dia mais corrido. Sim, sem dúvida. Ou às vezes é só uma percepção mesmo distorcida do que está acontecendo. Né? É uma insatisfação constante, né? Sim. Todo dia uma insatisfação. Tem mais perguntinha para vocês, olha lá. Obrigada, Amanda, um beijo. Todas as pessoas podem ter? Acomete cerca de 2% da população mundial. Tá. E normalmente as pessoas que têm o transtorno, 30% delas pode ter o toque associado, que é outro transtorno. E quem tem toque tem mais chance de 10 a 20% de ter a dismorfia. Nossa, interessante. Às vezes a gente fala um transtorno, ele nunca caminha às vezes sozinho, né? Às vezes ele já vem com outras comorbidades, né? E até para a pessoa chegar ao ponto de estar num estado já grave, de ter um investimento, às vezes, financeiro até exagerado, né? E empréstimos, e vende isso aqui para conseguir, porque às vezes ela vai no excesso mesmo, né? Então, às vezes, ela já teve um quadro de ansiedade, já teve um quadro de depressão, né? E às vezes, quando o profissional não tem conhecimento na área, ele pode até tratar a depressão, aí melhorou, ele deu alta. Entendi. Só que não tratou o transtorno, então ela vai ter recorrência, né? Meu Deus, é perigoso, gente, é sério. Ó, deixamos esse aqui, ó, olhar no espelho várias vezes ao dia. Vamos ficar atentas. Aqui não é para olhar, não, e cuidar da beleza, aquilo que eu falei. Com tranquilidade, com leveza, né? Aqui a gente já está falando de uma questão mais
Que gasta mais tempo E é ainda do natural, dia. né, Carol? A gente passa à frente de um reflexo, a gente vai se virar. Sim. O que olha, muda é tudo que a bem. pessoa com transtorno, ela vai ficar procurando aquele sinal, aquela alteração. Hiperdimensiona aquilo, né? Isso. Né? E ela vai ficar muito tempo, às vezes, na frente do espelho, medindo, dimensionando isso. Meu Deus. Evita lugares e situações, ela não se expõe, então, porque ela acha que tá todo mundo olhando para aquilo que é o que ela olha. Exato. E tá todo mundo percebendo. Às vezes o negócio nem existe. Não. Começa a limitar a vida da pessoa, né? Então ela evita lugares, evita ambientes que acha que estão olhando, então se sente pior. Que loucura, gente. E assim, é uma coisa delicada, porque muitas vezes esses pacientes, eles negam, né? Então, por mais que... Então a gente tem que acolher, mas de uma forma delicada, porque dependendo de como a gente fala, a pessoa vai se sentir ofendida até. Sim, então, entendi. é bem sutil, né? Até onde a pessoa acha que não, mas eu não tô errada. Não, imagina. É bem delicado, Eu é. sei bem, não tá tudo bem, só que no Sim. fundo não tá. né? Tem perguntinha do público, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Elisângela, um beijo. O que podemos fazer ao identificar dismorfia? Procurar ajuda psicológica de imediato. Normalmente são psicólogos da linha comportamental, né, terapia cognitivo-comportamental, que são mais indicados para estes casos, e ajuda psiquiátrica também. Né? Super importante associar as duas coisas. E que muitas vezes quem manda é o próprio médico, que no momento ali da consulta já pega algumas situações como essa. Sim, de forma sutil a gente tem que tentar mostrar para a pessoa que seria bom ela buscar uma ajuda psicológica. Gente, não é simples assim, mas é necessário. Vou colocar isso, me ajuda, tá? Isso, obrigada. Olha lá. Tenta esconder as imperfeições. Que às vezes nem tem imperfeição nenhuma, gente. Sim. Como é que faz isso? Você tenta esconder um negócio? O que a pessoa vê, né? Por isso Porque a que é gente estava grave. falando de investimento, né, de tempo, de energia e financeiro também. Então, se é uma alteração que ela acha no rosto, ela vai usar muita maquiagem, né, muitos acessórios, muito filtro. É muito comum hoje em dia. Antigamente as pessoas chegavam com foto de artista, eu queria ficar assim. Hoje em dia traz o próprio filtro. E aí, esses dias eu estava conversando com um colega cirurgião, que a paciente chega com o filtro dela e fala, doutor, eu queria ver se eu fico assim. Ah, entendi. Entendi. Igual o meu filtro. Aí ele falou, mas isso daqui já não é mais você. O filtro já é outra pessoa. Porque tem uns filtros que Transformam, não um simples Paris ali que dá um... né, que a gente brinca que tem dia que só com Paris, né? Tem dia que fala, hoje só com Paris. Mas não, são filtros que mudam tanto de coisa, gente. Que afirma outra pessoa. Que aumenta a sobrancelha, que o nariz diminui, enfim. Aí não dá, né? Vamos para a última, Tati, você me ajuda a tirar essa, Claro. por favor, que eu fiquei distante. Preocupação excessiva com imperfeições do corpo. E isso aí, a meninada, hein? A gente tem aí alerta para os adolescentes também, né? Sim, normalmente inicia na adolescência, né? Às vezes pode estar associado com alguma situação traumática que a pessoa vivenciou, um bullying, né? Ou também uma alta exigência de alguma atividade que ela faça, ou às vezes o padrão familiar também, né? Porque a gente tem que olhar para isso. Às vezes a família tem um padrão de exigência muito alto. Entendi. E para o adolescente, às vezes fica difícil separar o que é para uma carreira ou para alguma coisa, o que é para o corpo, né? Nossa, isso é grave, Tati, E às é vezes, como é um transtorno também tem base genética, às vezes o familiar também tem, né? E aí um retroalimenta o sintoma do outro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Né? Isso é mais comum nas meninas, fica um alerta para as mamães. Sim. Também, né? Dá tempo de mais uma pergunta, né, Glaucia? Quem escreveu pra gente, olha lá. César, obrigado, um beijo. A dismorfia pode causar ansiedade? Com certeza. Tem uma base ansiolítica muito grande, porque essa pessoa vai entrar na preocupação excessiva sempre que aquilo não tá do jeito que ela quer. Então, ela fica muito tempo envolvida nisso e, obviamente, vai ter sintomas de ansiedade, taquicardia, insônia, né? Até, às vezes, uma compulsão por comida ou por algum outro tipo de coisa para tentar aliviar, sabe, esse pensamento. É um gatilho que leva para outras coisas. E acaba sendo um comportamento, né, gente? Que a pessoa não se liga. Ela não imagina que ela está vivendo tudo aquilo. Então, acho que hoje ficou muito bem explicado. E até para encerrar, doutor,
Tratamento estético, cirurgia plástica é muito legal, desde que seja com muita responsabilidade. Né? Exatamente. Desde que tenha indicação, que faça sentido, pode mudar a vida de uma pessoa. Mas a gente tem que também ter esse lado de ver até onde é o limite, até onde faz sentido, até por segurança ou não. Sem dúvida. Então... E um olhar de médico responsável ali, né? Que tenha também aquela conversa, que alinhe as expectativas, como você colocou num determinado momento, né? Que às vezes a gente, pra gente, tal coisa atrapalha muito, mas o médico tá olhando ali e pra ele aquilo tá super normal. E é aí que entra essa base toda, né? O paciente tem que ouvir um pouco também o que o profissional está dizendo para ver se não faz sentido e é hora de parar. É isso, com cautela, gente. Vou agradecer, super pauta, depois, lá no YouTube, compartilhem muito, porque isso aqui tem que chegar nas mamães, tem que chegar nas adolescentes, nas meninas, para todo mundo parar de sofrer, né? E conseguir ficar ali num limite, numa leveza de vida. @doutor abreviado Paolo Rubês. Rubês com Z no final, nosso cirurgião plástico. Muito obrigada mais uma vez. E @Tatiana Serra Oficial, @Tatiana Serra Oficial, psicóloga, sempre junto com a gente também. Muito obrigada. Adorei. Até a próxima, viu, gente? Até mais. E a gente começou a semana com tudo. Voltamos amanhã ao vivo, 1h da tarde.